Vamos lá, nós estamos na lição número 72. Hoje nós encerramos o livro de Ageu. Nós estamos no capítulo 2, nas duas partes finais do capítulo, que é a partir do versículo 10 até o versículo 23. Nossa primeira parte está aí, a conclamação a uma consciência pura. Pode passar? Então vamos abrir lá em Ageu 2, do 10 até o 19, é o nosso primeiro texto. Bom, então essa é a primeira parte. Pode passar? Bom, aqui ele fala o 24º dia do mês 9. Então agora ele já está marcando o tempo de novo aqui. Ele fala que é no segundo ano do rei Dario, né? O segundo ano de reinado dele. Esse rei Dario, ele era o rei da Pérsia. Lembra que Israel estava sem rei? Judá estava sem rei. Ele só tinha o governante, que era na época Zorobabel. Ele era o governante deles, mas eles estavam sob domínio persa, né? Então esse dia aí, o 24º dia do 9º mês, dá no dia 18 de dezembro, e o ano era de 520 anos antes de Cristo, quando os judeus esperavam pela primeira chuva que regaria a nova safra. Então os judeus estavam esperando que viesse a primeira chuva, porque eles já tinham passado uma seca muito grande, eles não tinham colhido quase nada, eles tinham feito até a festa dos tabernáculos, uma colheita muito baixa, o que era muito incomum para eles, porque era a época que eles colhiam mais, então era uma época de agradecimento pela colheita grande, e eles fizeram num templo inacabado, uma colheita fraca. Então a festa foi fraca, a festa foi triste, né? Fala que os gritos que eles davam lá eram tão altos que não sabia se era choro ou se era de alegria, né? Pode passar? Alguém abre aí, por favor, Levítico 6, 27. A primeira pergunta que Deus faz através do profeta Ageu, no versículo 11, diz assim: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Então Deus enviou Ageu agora a falar diretamente com os sacerdotes que estavam no templo servindo a Deus, porque eles eram o homem que conseguiriam responder essa pergunta, e eles tinham que se sentir na obrigação de fazer reflexão sobre aquilo que eles já sabiam. É quando Deus chega em você e fala uma coisa que você já sabe, que você não pode fazer, ou que é de outra forma, ou que aquilo que você faz, se tem aquela consequência esperada ou não. É isso que ele pergunta aqui. Primeira coisa que ele pergunta através de Ageu para os profetas: se alguém leva a carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar o pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Entendeu a pergunta dele? Tem a carne santa é a carne do sacrifício. É a carne que eles imolariam para poder cobrir o pecado. Então, vamos dizer assim, essa carne, ela servia para santificar a vida do pecador, correto? Aí ele fala para ele assim: se essa carne, por exemplo, tocar no pão, ou se ela tocar no cozido que você estiver fazendo, se ela tocar no vinho que for poder servir, se ela tocar em alguma coisa, aquilo vai ficar santificado? Aí o que o sacerdote responde? Responderam os sacerdotes: não faz o menor sentido. Só porque ela é uma coisa santa, se tocar em alguém, aquilo não vai ficar santo porque aquilo é santo. É a mesma coisa que a gente fala para o crente. Olha, tem gente que fala assim: eu vou subir no céu agarrado na barra da saia da minha mãe, porque aquela mulher é uma santa. Cada um vai dar conta de si mesmo. Nem marido vai dar conta de esposa, nem pastor vai dar conta de ovelha, só se ensinou errado. Só se a pessoa instruiu de forma errada, se a pessoa fez o outro cair no buraco, né? Aí ela vai ter culpa, mas cada um vai responder por conta. Cada um tem a sua oportunidade. Deus não deixa ninguém passar sem oportunidade. Pode crer, até essa pessoa que foi enganada, Deus dá a oportunidade para ele conhecer o caminho verdadeiro. Então, de fato, aquilo que é santo, não é só porque ele encosta em algo, ou que ele está junto com algo, junto com alguém, que ele vai tornar o outro santo. Não é assim, né? É a mesma coisa que ele fala. Ok, ele fez a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta é que se uma pessoa leva a carne santa, ou seja, a carne para o sacrifício, ela é santificada? Alguém lê aí Levíticos 6, 27?
tudo que tocar na carne oferta será santo. E se aperceber-se alguém do seu sangue sobre as suas vestes, levará Aspergir, né? o sobre que caiu no lugar do santo. Então, olha lá. Por quê? Porque ele não queria que aqueles homens entendessem as coisas no sentido errado. Ele fala, aquilo que tocar na carne santa será santo, mas não é qualquer coisa. A carne, ela tinha que ser aspergida, o sangue sobre aquele que seria oferecido o pecado. Ela tinha que ser sacrificada por esse motivo, acompanhada de um culto a Deus. Então não era de qualquer forma que simplesmente ela tocasse em algo, aquilo se tornaria santo. Não, tinha todo um processo, tinha todo um ritual. E aí a pessoa seria santificada, mas isso é em obediência à palavra de Deus. Não é porque aquela carne tinha o poder de tornar algo santo, mas porque o ato que a pessoa cometia, né, tinha aquela intuição e Deus via ele fazendo aquilo, então era o motivo de santificar aquela pessoa. Então a resposta é, claro que não. Jamais, se alguma coisa santa tocar em outra coisa, ele vai santificar. Vivia pela lei. Pela fé, pela graça, né? Não tem necessidade de ninguém molar cordeiro para santificar pecado. Não. Não faz. Não faz porque Israel não tem templo, né? O templo está, vamos dizer assim, fechado. Eles não fazem sacrifício mais. Eles estão esperando o Messias retornar para poder... Vamos lá. Tá certo. Por isso que eles ficam dentro do treino, que são do... Pode passar? Versículo 13, aí ele faz a segunda pergunta. A segunda pergunta de Ageu para os sacerdotes é: então perguntou Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto ou um cadáver, tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda, segundo a lei? O que os sacerdotes responderam? Sim. Ficará imunda. Então quer dizer que uma coisa santa, se tocar em algo, qualquer coisa, ela vai tornar aquilo santo? Não. Mas se alguém impuro tocar em algo que é puro ou qualquer outra coisa, vai tornar impuro? Sim. Segundo a tradição, segundo a lei, sim. A pessoa que tocava em cadáver, ele tinha que ficar isolado, ele tinha que se santificar, ele tinha que se purificar primeiro, certo? Então eles tinham isso, né, desde a lei, muito antes. Então o que isso quer dizer? Primeiramente vamos lá ler em Números 19, do 11 até o 13, a respeito da contaminação. Número 19, do 11 ao 13. Vamos lá, 3 pessoas abrem, cada um lê um versículo. Eu vou abrir também para acompanhar. Números 19, do 11 até o 13. Aquele que tocar um morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com ela, e ao 7º dia será limpo. Mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao 7º dia. 13. Todo aquele que tocar em algum morto ou cadáver de algum homem, não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. E aquele para a pessoa será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi expangida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Entendeu? A respeito do cadáver, a respeito da contaminação com o cadáver, é isso, tá? Então essa é a base que ele estava fazendo essa pergunta. Pode passar? Aí é o seguinte, no versículo 14 ele fala: então prosseguiu Ageu. Com essas 2 perguntas ele concluiu o seguinte para os sacerdotes: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecerem, tudo é imundo.
Olha lá, o povo não tinha se preparado, não tinha se santificado, o povo não estava fazendo as coisas conforme era para ser feito, da melhor maneira possível, ainda estava tudo imundo, ainda precisava de santificação, ainda precisava de purificação, e aquele povo ainda estava impuro, aquele povo ainda era um povo pecador diante de Deus, sem arrependimento. Então o que a gente conclui com isso? Ageu, ele deseja enfatizar que a santificação ou a pureza não pode ser transmitida, ela não pode ser transferida, certo? Foi o que a gente falou ali, da carne santa tocar em algo e vai tornar aquilo puro. Não, é a mesma coisa, é a santificação. A santificação, ela não torna ninguém puro por contato, mas a doença sim. A doença não é contagiosa? Exatamente. Então ele fala, da mesma forma sim, a contaminação, ela pode ser transferida, ela pode ser transmitida. Da mesma forma que a saúde não é contagiosa, mas a doença pode ser. Então é essa comparação que ele quis fazer. O quê? Que o povo precisava começar a obedecer a Deus, né? A desobediência do povo era semelhante a um cadáver no meio deles, que estava contaminando todo mundo. Eles eram um povo desobediente, eles eram um povo que ainda precisava ser curado disso, né? E isso estava contaminando todo mundo. Pode passar? Antes de pôr as pedras, no versículo 15 ele fala: antes, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então, antes de você começar a obra do Senhor, antes de você começar o templo do Senhor, antes de vocês pensar em fazer qualquer sacrifício aqui, considere essas coisas que vocês já passaram. Considere tudo o que aconteceu desde aquele dia. O que ele estava falando aqui? Deus tinha enviado muitas pragas para aquele povo lá. Deus tinha enviado uma seca terrível, a falta de colheita, a morte de animais, e aí vai, né, que nós vimos aqui. E ele fala ao povo: considera aquilo que aconteceu. Por que aquilo estava acontecendo? Antes de vocês começar a construir, lembra que vocês têm que acertar as contas comigo primeiro, para depois vocês começar a construir um templo para mim. Porque eles não estavam certos, eles queriam começar a obra, eles queriam fazer o sacrifício, queriam fazer tudo, e não era bem por aí. Eles tinham que acertar com Deus diante de Deus primeiro, né? Então antes de iniciar o culto a Deus, antes de fazer qualquer coisa santa no templo, antes mesmo de erguer o templo, eles deveriam reconciliar com Deus, santificando as mãos para a obra. Pode passar? Versículo 16: antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Então, o que aconteceu é que aqui está falando da pouca produtividade, né? Produziu muito pouco. Estava acabando, as pessoas vinham atrás de uma quantidade e tinha só metade. Ia no lugar atrás de 50, ia no lugar para procurar 50 e só tinha 20, né? Ia procurar cereal para se alimentar, era só aquilo bem pouquinho racionado para todo mundo, para ninguém passar fome. Então, e o preço das coisas daquela época, né, um detalhe que tinha acontecido aqui, o preço daquelas coisas, né, teve uma redução de 50% nos cereais e de 60% do suco. E ficar um detalhezinho aí para poder entender que o negócio estava bem feio lá, né? A colheita era muito baixa, era só para eles não morrer de fome e não morrer de sede, né? Pode passar? Os castigos como sinais. Eu vos feri, aí tem uma outra tradução que é até melhor que essa aqui, para poder interpretar. Ele fala assim: eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva e toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós que voltasse para mim, diz o Senhor. Quando ele fala aqui queimaduras, ele está falando do vento quente, né? Eram ventos muito quentes, porque não tinha chuva, e vinha aquele vento, né, forte oriental, que varria tudo e queimava. Sabe quando você está na praia, que tem aquele mormaço, e vem aquele vento quente e queima a sua pele, você sente o vento queimando? Era como se fosse isso, né? E a ferrugem que ele fala era quando as árvores começavam a secar, que ela começava a ficar com aquela cor avermelhada, né? As folhas secas, parecia uma ferrugem, né? Não é ferrugem literalmente, é um modo de descrever a coloração que ficava as plantas, por causa do vento quente, por causa da seca, por falta de água, né? E ele fala, eu me perdi aqui.
e com saraiva e com toda a obra das vossas mãos, em toda a obra das vossas mãos. Saraiva quer dizer ao calor, né? Porque não estava chovendo, então não vinha fogo do céu descendo como pedaços de enxofre pegando fogo, né? Não é isso. Mas é o calor excessivo que estava lá, a falta de água. Então queimei com saraiva e toda a obra das suas mãos. Eles não conseguiram produzir nada, eles não conseguiram, os animais estavam morrendo, né? Estava difícil aquela época, aquela vez. Então ele fala, eu vos feri com todas essas coisas, né? E não houve entre vós quem voltasse para mim. Apesar de Deus ter feito o povo padecer, e o povo estava entendendo através de Ageu, que era por causa do pecado, que era por causa de abandonar a obra da casa, do templo, eles tinham entendido, mas ninguém voltou para Deus. Apesar disso tudo, eles não tinham voltado o coração para Deus. Apesar de eles mesmos ter falado assim, ó, não, vamos nos erguer e vamos construir o templo, vamos fazer isso, vamos fazer a festa, vamos voltar para Deus. Eles não tinham voltado de fato. Eles apenas tinham se arrependido, voltado para o caminho certo, mas eles não tinham mudado o coração deles. Eles ainda precisavam se arrepender, eles ainda precisavam voltar a adorar a Deus de coração sincero, né? A fazer as obras de Deus de coração sincero. Agora mudou. Os versículos muitas vezes eles mudam o assunto do nada, né? Está falando de uma coisa, daqui a pouco começa a falar de outra. E aqui no 18 e 19 já muda completamente a figura, tá? Pode passar. O 18 e o 19 ele já está falando, o profeta Ageu está falando de coisas que ainda vão acontecer, né? Ele fala, considerai, eu vos rogo, deste dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, então a partir daquele dia, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerar essas coisas. Então eles estavam começando a fazer o templo, tinham lançado os alicerces do templo, e a partir daquele dia, ele falou para o povo o seguinte, já não há semente no celeiro, e além disso, a videira, a figueira e a romeira não têm dado seus frutos, mas desse dia, né, em diante, a partir deste dia, vos abençoarei. Então a coisa ia mudar completamente de figura agora. Não. É muito ácido, muito amargo, né? Não, lá é gostoso a romã, lá ela já vem doce e grande. Ah, maior. Ela é quase do tamanho do melão. Ela é grande assim. Ah, tem uva aqui, mas regiões. Oliveira. É porque não é tudo que plantava lá que colhia. Então o que colhia era muito importante para eles, né? Também. Então, apesar de nada ter dado certo naquele ano, né? Tudo ter sido mal colhido naquele ano, foi pouca produtividade. A partir daquele dia lá, o dia 24 do 9º mês, Deus abençoaria esse povo. E um detalhe, os alicerces do templo, eles foram lançados em 536. Pensando que o profeta Ageu começou seu ministério em 520 e os alicerces foram lançados só 14 anos depois. Então foi um bom tempo, né, para o povo mudar de fato. Mesmo que não havia sido nada boa a colheita, dali em diante seria muito boa. Agora a gente vai mudar, pode passar? Agora a gente está na parte final, na parte 4, conclamação à confiança no futuro. O nosso texto é do 20 até o 23, pode passar, e vamos ler. Bom, então agora a conclamação à confiança no futuro. Agora ele está falando de uma coisa que ainda havia de acontecer. Bom, a profecia aqui no versículo 20, veio a palavra do Senhor, segunda vez a profeta Ageu, no 24º dia do mês, dizendo, no mesmo dia, tá?
naquele mesmo dia, fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar os céus e a terra. Bom, a profecia antevê o tempo em que Cristo governará sobre as nações do mundo. Por quê? Porque aqui no 22 ele fala assim: derribarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os cavaleiros cairão, um a espada pelo outro, um pela espada do outro. Então as nações no final dos tempos vão se destruir, vão se autodestruir, né? Ele fala que ele vai acabar com os reinos da terra, porque vai ser a época do anticristo, vai ser a época da besta, do falso profeta. Vai acabar tudo isso aqui, vai ficar tudo destruído, vai sobrar pouca gente, não vai ter governante, não vai ter nada. E aí que Jesus entra com a Nova Jerusalém, e aí tem o povo do lado de dentro do muro, do lado de fora do muro, e é onde ele vai reinar sobre todas as coisas, sobre todas as nações que ainda vão estar do lado de fora, e a Nova Jerusalém do povo que está do lado de dentro. Então ele está prevendo aqui, não é para aquele tempo, ele estava falando ainda para o futuro. Então Ageu também foi um profeta que falou de Jesus, ele também foi um profeta que falou das coisas eclesiásticas, né? As coisas escatológicas, as coisas escatológicas. Então, a profecia antevê o tempo de Cristo governará sobre as nações do mundo. Na época de Ageu, a Pérsia governava sobre o império com mais de 3,2 milhões de quilômetros quadrados de território. Então, olha como que a Pérsia, ela tinha um domínio grande naquela época. Eles tinham dominado até a grande Babilônia, né? Que era o domínio sobre Israel. Na Babilônia governava sobre Israel através de Nabucodonosor, né? E a Pérsia invadiu lá e tomou, né? E aonde que foi que a Pérsia libertou Israel para voltar para sua terra? Eles ainda estavam sob o domínio persa, mas eles estavam na terra deles, já não estavam na Babilônia mais. Pode passar? E o 23 é interessante porque aí Deus está falando com Zorobabel, que era o governante. Ele fala assim: naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Então, um anel de selar, o que é esse anel de selar? Esse anel de selar, ele está indicando uma honra de Deus até para Zorobabel. O anel de selar, desde a antiguidade, era um anel que o rei, só o rei tinha, né? Que eles selavam cartas para poder dar o selo real, né? Você já deve ter visto isso em filme, já deve ter visto isso aí, não é desconhecido de ninguém, né? Então pingava uma vela, geralmente da cor do reino, né? A vela de coloração vermelha, amarela, azul, pingava sobre a carta e o rei vinha e selava a carta com o anel dele, e aquela carta era uma carta registrada em cartório, vamos falar assim, ela tinha o selo real, tinha o selo do presidente da república, então ela era uma carta legítima. Então Deus falou que ia fazer Zorobabel como um anel de selar, com essa honra, né? Que ele teria diante de Deus. E isso era a garantia da continuidade da linhagem de Davi. Por quê? Porque nós estamos tratando com Judá. Essa profecia, ela não foi para Israel, foi para Judá, só que era do pós-exílio, lembra? Então nós não estamos falando da época que eles estavam na terra deles. Eles primeiro foram para o cativeiro, aí eles voltaram para a terra deles, e aqui era Jerusalém, aqui era a terra de Judá, e ele era o governante que estava simbolizando o rei de Jerusalém, né? Apesar de ser governante, ele era o rei de Jerusalém, vamos dizer assim, e dele continuaria a linhagem de Davi. Então era muito importante, né, ele ter voltado do cativeiro para Deus. Ele era uma pessoa que ele escolheu para poder dar continuidade nessa linhagem que levaria o nome até Davi, que levaria o nome até Jesus. Ele era da linhagem de Davi, então era importante que ele continuasse no reino, né? E talvez por isso, e pela suspeita de que a profecia suscitou na mente dos governantes persas, Zorobabel logo desapareceu do cenário político da época. Então ele fala assim: naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel. Então o Zorobabel meio que deu um sumiço lá, não sabe se o que aconteceu com ele, se Deus recolheu ele, se ele morreu, se ele fugiu, o que aconteceu, por quê? Porque, como eu falei, os persas estavam sob domínio de Jerusalém, estavam sob domínio de Israel. E aí, quando eles ouviram essa profecia de Ageu, eles ficaram meio assim, porque sabiam que quando o povo de Deus falava as coisas, quando o profeta falava, as coisas aconteciam. Era famosa
a boca de Deus no meio do povo estrangeiro. Ele sabia que Israel tinha um Deus que falava e as coisas aconteciam. Então, quando os persas ouviram essa profecia aqui, que Deus ia honrar Zorobabel, que ele ia acabar com os reinos, que ele ia fazer isso com as nações, ia derrubar as nações, os persas ouviram e falaram assim: mas o que está acontecendo aí? E aí ia atrás de Zorobabel, né? Porque ele era o governante de Israel, e eles estavam sob o domínio persa. E como assim que Deus fala que ia destruir as nações todas, sendo que eles eram o maior reino que tinha? Aí Zorobabel sumiu. Não sabe bem, aqui não tem a descrição do que aconteceu, mas o reinado dele não durou muito tempo, né? Ele ficou pouco tempo. Bom, sem mais delongas, encerramos a carta de Ageu. Próxima carta, a introdução de Zacarias, né? Na próxima lição aí nós vamos estudar a introdução de Zacarias. É uma carta mais longa para a gente estudar, tem 14 capítulos, né? Vai demorar um pouquinho mais, e é uma carta muito importante também, e vai falar também sobre as coisas do futuro, também vai falar sobre problemas que acontecia ainda em Jerusalém e o que Deus ia fazer no futuro a respeito. Todos esses profetas aqui, eles têm um pé lá no Apocalipse, né? Então, nós vamos ver também coisas escatológicas em Zacarias. Amém, meus amados?